Lucas capítulo 9, versículo 18, diz assim as escrituras sagradas: e aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Respondendo eles, disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu é Elias, mas ainda há outros que dizem que tu és um dos profetas antigos que ressuscitaram. E disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: tu és o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém falassem isso, e dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, e seja rejeitado pelos anciãos, principais sacerdotes e escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Irmãos e irmãs, eu creio que você lembra que no domingo passado falamos acerca do grande milagre realizado por Jesus, o milagre da multiplicação daqueles 5 pães e 2 peixinhos, uma coisa extraordinária, miraculosa. Mas logo após esse milagre, diz a Bíblia, o verso 18 que fizemos a leitura, vai nos dizer que Jesus ele se retrai mais uma vez, como de costume, e vai para um lugar deserto orar com os seus discípulos. E após aquele momento de devoção, aquele momento de oração, Jesus se levanta no meio dos seus 12 discípulos e faz a seguinte pergunta: o que as pessoas têm dito por aí acerca de mim? O que as pessoas dizem que eu sou? Jesus faz ali uma enquete com os seus discípulos, e de repente levanta-se um e diz primeiro pensamento popular acerca de Jesus. Levanta-se um dos discípulos e responde: Senhor, alguns têm dito aí que tu és João Batista. Nós sabemos que João Batista, a essa altura, já estava morto. Mas devemos lembrar também que João Batista havia sido o último profeta, de grandes proporções, que havia profetizado ali no meio do povo de Deus. Era o último homem assim notável, que as pessoas tinham em mente, fresca na sua memória. Mas no meio daqueles discípulos, alguns se levantam também e dizem: Senhor, há outras pessoas que têm dito que tu é o profeta Elias. É bem verdade, meu irmão e minha irmã, que também o profeta Elias havia sido talvez o profeta mais notável ali do Antigo Testamento, devido à sua ousadia, devido aos milagres que ele realizou em nome de Deus. Você é sabedor, Elias orou, o fogo caiu do céu. Elias orou e Deus fechou o céu. Durante 3 anos e meio não choveu. Depois ele orou de novo e aí a chuva veio. Elias orou por uma criança e uma criança ressuscitou. Então muitos milagres Deus realizou através do profeta Elias. É por isso que, se você for refrescar um pouco a sua memória, quando Jesus realizou aquele milagre em Naim, ressuscitando o filho da viúva, eu falei no decorrer da mensagem que as pessoas ficaram dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Então as pessoas tinham a ideia de que Jesus era uma espécie de profeta. É tanto que a terceira suposição daquela enquete levantada por Jesus entre os seus discípulos foi justamente a tese de que talvez Jesus poderia ser um dos profetas do Antigo Testamento que havia ressuscitado. Aqui não foram mencionados esses profetas,
Mas se nós fôssemos recorrer ao Antigo Testamento, de fato veríamos que vários profetas se levantaram com muita notabilidade, né? Poderíamos mencionar aqui Moisés, Eliseu e outros profetas do Antigo Testamento que foram notáveis. Mas resumindo, aquela enquete, o pensamento popular das pessoas acerca de Jesus é que Jesus podia ser, talvez, provavelmente era um profeta ou que havia ressuscitado, ou um profeta recente, ou um profeta do Antigo Testamento, mas nada mais do que um profeta. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que o profeta, ele é nada mais, nada menos do que o porta-voz de Deus. O profeta no Antigo Testamento, ele executava, ele desempenhava essa função de ser o porta-voz de Jesus, o porta-voz de Deus. Mas vamos sintetizar a pesquisa de Jesus. O que eles diziam acerca de Jesus era uma coisa positiva. O sentimento que a multidão tinha acerca de Jesus era também um sentimento de estima e admiração. No entanto, meu irmão e minha irmã, a conclusão que eles tinham acerca de Jesus era uma conclusão limitada e equivocada. Porque Jesus não era um profeta simplesmente. Jesus não era um porta-voz de Deus. Jesus era o próprio Deus. Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o Deus encarnado. Enquanto João Batista era a voz que clamava no deserto, Jesus era a voz do próprio Deus, e o próprio Deus andando e fazendo o seu tabernáculo no meio dos homens. Então a visão da multidão estava equivocada, estava limitada, e nos dias de hoje não tem sido diferente. A visão das pessoas acerca de Jesus pode ser até de certa forma positiva. Dificilmente você vai se deparar com alguém que desrespeite Jesus, que tem uma visão negativa a respeito de Jesus. Dificilmente você vai encontrar pessoas assim. O sentimento que as pessoas têm acerca de Jesus também é um sentimento de admiração. Eu creio que as pessoas admiram, Até um político antigo aí que dizia para os cristãos, da sua época, do século XX, ele dizia que acreditava no Cristo, mas não acreditava no cristianismo daqueles que se dizem cristãos. Então as pessoas respeitam Jesus, as pessoas têm uma admiração por Jesus, mas na maioria das vezes, assim como a multidão naquela época, a multidão de hoje tem uma visão totalmente equivocada e limitada acerca de Jesus. Nós poderíamos trazer algumas visões, mas eu vou trazer apenas duas visões mais populares acerca de Jesus, que você conhece e que você vai perceber que biblicamente essas visões estão totalmente equivocadas. A primeira visão é chamada de universalismo. Essa visão é a visão que as pessoas têm a respeito de Jesus, de que ele é amor e somente amor. Você já ouviu isso? A pessoa diz assim: Jesus ele ama todo mundo. Jesus ele ama pecador. Todo mundo é filho de Deus e todo mundo vai para o céu. Você já viu essa visão? O camarada está lá, matou, assassinou, traficou, fez tudo de errado, meu irmão. Mas no dia da missa dele está lá o caixão dele dentro da igreja, e todo mundo fazendo a missa, e faz a missa do 7º dia, do 30º dia, para que a alma seja purificada e a pessoa vá para o céu. E no pensamento popular dessas pessoas, todo mundo vai para o céu, porque todo mundo é filho de Deus. No pensamento popular dessas pessoas, Jesus ele não julga ninguém, ele só ama. Então tudo é amor, e todos os tipos de relações são amor, e nós não podemos julgar. As pessoas conhecem um atributo de Jesus, que é o amor.
Mas Jesus não é apenas amor. Essa visão de que Jesus é só amor é uma visão limitada. É uma visão equivocada. Porque Jesus não é só amor, Jesus também é santo. E é justamente por causa da sua santidade que Ele não aceita tudo, que Ele não compactua com a pecaminosidade humana. E além de santo, Jesus também é justo. A Bíblia diz que Ele virá e julgará os vivos e os mortos. E foi por isso que Ele criou justamente o inferno. O inferno existe para que Jesus coloque em prática o seu atributo de justo. Ele é o justo juiz. Meu irmão e minha irmã, se todo mundo fosse para o céu era fácil demais. Se todo mundo fosse para o céu seria mil maravilhas. O camarada podia matar, o camarada podia praticar pedofilia, o camarada poderia matar a sua esposa. Porque a lei dos homens ela é limitada. Há quem diga que a justiça é cega e o processo é lento. Muitos irão escapar da justiça dos homens, mas não irão escapar da justiça de Deus. O justo juiz irá julgar a cada um de nós pelas nossas ações. E biblicamente, meu irmão e minha irmã, não é todo mundo que vai para o céu, não. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Vou lhe dar só um exemplo de que essa visão universalista não é uma visão bíblica. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, vai dizer o seguinte: não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis. Porque nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, são termos relacionados à homossexualidade, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O reino de Deus, o Evangelho, Jesus não aceita tudo. Ele acolhe todos, mas não aceita tudo. Porque o amor dele não é um amor leviano que compactua com os nossos pecados. O amor dele é um amor transformador. Ele ama o pecador não por causa do pecado do pecador. Ele ama o pecador porque ele quer libertar o pecador dos seus pecados. Jesus não te salva no pecado, ele te salva do pecado. A visão das pessoas acerca de Jesus está equivocada, meu irmão e minha irmã. Eu poderia mencionar uma outra visão, que é o positivismo. É uma visão de que as pessoas têm o pensamento popular que Jesus é um amuleto da sorte. Como se Jesus fosse um trevo da sorte, como se Jesus fosse um pé de coelho, como se Jesus fosse uma caixa, um caixa da suprema felicidade, uma lâmpada dos desejos, onde as pessoas pensam que Jesus ele pode fazer tudo que a gente quer, onde as pessoas pensam, que porque acham que tem Jesus no coração, tudo vai dar certo. Tem pessoa que diz assim, pensamento popular: Jesus está comigo e tudo vai dar certo. Vai dar certo aqui, não se preocupe, não vai dar certo. Jesus está comigo, meu. Tem fé em Deus, vai dar tudo certo. Você já viu pessoas dizendo isso? Irmão Alberto Júnior, o que é que tem de errado nisso? O que tem de errado nisso, meu irmão e minha irmã, é que nem tudo vai dar certo. Jesus não prometeu isso. Jesus não prometeu que tudo daria certo, não. Porque essas pessoas que dizem que vai dar tudo certo porque tem Jesus, quando dá errado, são as primeiras que abandonam Jesus. São as primeiras que praguejam. São as primeiras que murmuram. O Evangelho nunca diz que tudo
vai dar certo, meu irmão e minha irmã. Isso é pensamento popular. O próprio Jesus disse que nesse mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Evangelho não é sobre tudo dar certo. Evangelho é sobre, apesar de as coisas darem errado, Jesus estará conosco. Ele não garantiu que tudo daria certo, mas garantiu que mesmo que as coisas dessem errado, Ele estaria conosco. Então você pode perceber, nós poderemos mencionar mais, mas o nosso tempo é limitado, meu irmão e minha irmã. Quem sabe um dia a gente faça uma pesquisa de mais pensamentos populares equivocados acerca de Jesus, mas são apenas alguns pensamentos para você ter uma noção de como as pessoas estão como a multidão daquele tempo. Uma visão equivocada, uma visão errônea acerca de Jesus. Mas retornando para o diálogo de Jesus com seus discípulos, após ouvir aquela enquete do que as pessoas pensavam acerca dele, Jesus agora se refere aos seus discípulos e pergunta para eles: e vocês? O que é que vocês têm pensado acerca de mim? E diz a Bíblia, o verso que nós fizemos a leitura, o verso de número 20, vai nos dizer que Pedro se levanta como uma espécie de porta-voz dos discípulos, e ele responde da seguinte maneira: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aqui no relato de Lucas está apenas Tu és o Cristo de Deus. No relato de Mateus vai estar Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas perceba que após essa resposta, que está correta acerca de Jesus, ele vai trazer a seguinte recomendação no verso 21. Jesus vai admoestar que eles não deveriam dizer aquilo para ninguém. Mas se a resposta deles estava certa, por que Jesus não deixou eles divulgarem aquela resposta? Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque a resposta de Pedro estava certa, mas a compreensão que ele e os 12 tinham acerca da sua própria resposta também estava equivocada. E eu vou explicar por quê. Essa expressão Cristo, quando ele diz Tu és o Cristo de Deus, essa expressão Cristo é uma expressão grega que significa o ungido, o escolhido. Essa expressão era uma expressão que remontava uma expectativa dos judeus a respeito daquilo que eles chamavam na língua hebraica de o Mashiach, transliterado para a nossa língua o Messias. O Messias dos judeus está relacionado, é o mesmo significado do Cristo. O que era esse Messias aguardado pelos judeus? Esse Messias aguardado pelos judeus era um descendente de Davi, escolhido por Deus, enviado por Deus, que seria chamado de Filho de Deus. E na expectativa dos judeus, esse Messias viria para libertar o povo judeu, do subjugo, da escravidão romana. Eu preciso contextualizar e fazer com que você entenda que naquela época os judeus, eles eram subjugados pelo Império Romano. Quem dominava era Roma. Eles moravam na sua terra, Jerusalém. Eles tinham liberdade para praticar a sua religião, mas todo mês eles tinham que ir lá na coletoria de impostos pagar o aluguel. E os aluguéis eram altos, e os impostos eram absurdos. E esses impostos enriqueciam o Império Romano, a fim de que eles investissem cada vez mais no seu poderio militar e vencessem outras nações. Então o povo se sentia escravizado, o povo se sentia oprimido pelos romanos. E eles esperavam que esse Messias, o Cristo, viesse
né, como uma espécie de líder político e militar, e viesse com o seu exército e destruísse os impérios romanos e todos os inimigos, a fim de se tornar o rei, o imperador do mundo, e estabelecesse o seu reinado, a qual eles chamavam, né, de acordo com as profecias messiânicas, de o reino de Deus. Era esse o entendimento que os judeus e que os discípulos tinham a respeito daquele que viria, daquele que seria o Cristo, daquele que seria o Messias. É por isso que quando Jesus pergunta para eles: quem vocês pensam que eu sou? E ele responde: tu és o Cristo. Na verdade, quando ele diz Cristo, ele não está falando com a mesma nossa percepção que temos hoje. Quando ele diz tu és o Cristo, o que está no seu coração e no seu pensamento é o seguinte: quando é que nós vamos nos armar? Vamos dizer para todo mundo que tu é o Cristo. Vamos dizer para todo mundo que chegou a hora. Vamos preparar os exércitos. Vamos destruir o Império Romano. É por isso que Jesus, não digam isso para ninguém. Porque se eles espalham que Jesus é o Cristo, iria acontecer, meu irmão e minha irmã, uma grande guerra, uma carnificina naquele contexto, e tudo aquilo iria atrapalhar o ministério e a vocação de Jesus. É por isso que Jesus aproveita aquela oportunidade para ensinar aos seus discípulos que tipo de Cristo ele era, que tipo de libertador na verdade ele era, e qual na verdade era a sua vocação e o seu propósito pela qual ele havia sido enviado por Deus. E aí, se você percebeu no verso de número 22, ele vai trazer uma grande revelação que era totalmente o contrário daquilo que os discípulos esperavam. Os discípulos esperavam uma guerra militar, mas Jesus vai dizer: eu sou Cristo, mas o meu reino será estabelecido por meio do meu sofrimento, por meio da minha rejeição. Eles estavam esperando que o Messias viesse com conquista e poder, mas Jesus vai dizer: não, é necessário que eu morra, e é necessário que ao terceiro dia eu ressuscite. Essa revelação de Jesus foi um verdadeiro banho de água fria nas aspirações dos discípulos. Os discípulos, eu posso imaginar que ficaram ali desnorteados, sem entender o que Jesus estava querendo dizer. Mas como assim? Ele é o Cristo, ele é o Messias, e ao invés de lutar vai sofrer? Ao invés de destruir o imperador ele vai morrer? Mas que negócio é esse? Eles ficaram sem entender o que na verdade Jesus estava querendo dizer com aqueles 4 acontecimentos que eram necessários acontecer. Mas sabe, meu irmão e minha irmã, é possível que ainda hoje, no nosso meio, na nossa igreja, nos nossos dias, existam pessoas que, assim como os discípulos, ainda não entenderam o porquê do sofrimento de Jesus, o porquê da rejeição de Jesus, o porquê que Cristo morreu e o porquê ele ressuscitou. Você seria capaz de dizer o porquê desses 4 acontecimentos? Você seria capaz de falar para alguém o porquê Jesus morreu na cruz do Calvário? Sabe, meu irmão e minha irmã, se eu tivesse a oportunidade de estar ali com os discípulos de Jesus, eu iria pregar essa mensagem que eu estou pregando hoje para eles. Mas como Jesus não me deu esse privilégio, eu louvo a Deus, porque Ele me deu esse privilégio de explicar para vocês o porquê Ele sofreu, o porquê Ele foi rejeitado, o porquê Ele morreu e porquê Ele ressuscitou, e como esses 4 acontecimentos foram
necessários e como ele, através desses 4 acontecimentos, estabeleceu o seu reinado sobre a terra. Eu quero falar nessa noite, meu irmão e minha irmã, sobre a relação entre a cruz e o reino, e tentar de alguma forma explicar como o reino do Cristo, como o reino do Messias foi estabelecido através desses 4 acontecimentos. E em primeiro lugar, eu gostaria que você lesse o verso de número 22, que vai nos dizer o seguinte: dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Primeiro acontecimento necessário, na qual por meio dele Jesus estabeleceria o seu reinado na terra, é o seu sofrimento. Por meio do seu sofrimento, é necessário que eu sofra, em algumas versões, muitas coisas. Jesus não apenas morreu numa cruz, mas antes de morrer na cruz, ele sofreu. Ele sofreu e sofreu muitas coisas. Jesus foi caluniado, acusado daquilo que ele não fez. Ele foi caluniado, acusado de blasfêmia sem ter blasfemado. Ele foi acusado de provocar revoltas políticas sem haver ter feito isso. E a calúnia é algo que machuca muito o nosso coração. É algo que nos maltrata. Eu tenho certeza que você já foi caluniado alguma vez e você não ficou dando pulos de alegria por isso. A calúnia nos faz sofrer. Jesus foi caluniado, mas Jesus também foi injustiçado. Ele foi preso, foi traído pelo seu melhor amigo. É tão interessante que Judas, a participação dele na prisão de Jesus, ele foi usado para indicar quem era Jesus. Porque Jesus era muito simples, era muito popular, e assim, seus discípulos eram muito parecidos com eles, se vestiam como ele, falavam como ele. E quando Jesus estava com os 12, ninguém sabia quem era Jesus. A função de Judas seria apontar para quem era Jesus ali no jardim, porque corria o risco dos soldados romanos prenderem um dos 12, achando que estava prendendo Jesus. E Judas foi lá no jardim, abraçou Jesus e beijou Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: é com um beijo que você trai o Filho do Homem. Jesus sofreu o peso da traição de alguém que sentava à mesa com ele, de alguém que colocava a mão no prato e comia com ele. A traição é algo doloroso. A traição é algo que nos faz sofrer. Se você já foi traído pelo amigo, pela esposa, namorado, você é capaz de perceber um pouco, de compartilhar um pouco do que Jesus também sofreu ao ser traído pelo seu melhor amigo, um dos seus melhores amigos. Mas além disso, Jesus também foi humilhado. Cuspiram em Jesus, maltrataram Jesus, disseram palavras terríveis e absurdas contra Jesus. Jesus também foi torturado, bateram nele, açoitaram Jesus. Jesus levou 39 chicotadas, e aquelas chicotadas eram formadas de osso de animal com pregos, e cada chicotada daquela, o chicote encravava nas costelas, e quando o carrasco puxava o chicote, o couro das costelas humanas se arrancava e os ossos ficavam aparecendo. Muitos não eram capazes de suportar sequer a 15ª chicotada, morriam, os olhos se estufavam para fora, as pessoas ficavam loucas de tanta dor. E Jesus suportou as 39 chicotadas, ele foi torturado.
E após aquelas 39 chicotadas, meu irmão e minha irmã, despiram as vestes de Jesus. Colocaram uma coroa de espinhos. Sabe, para uma coroa de espinhos, meu irmão e minha irmã, para uma coroa de espinhos se fixar na sua cabeça, é necessário os espinhos se encravarem pelo menos alguns milímetros no seu couro cabeludo. E como se não bastasse, colocaram a cruz, que pesava cerca de 50 quilos, nos ombros, só uma parte da cruz, só um patíbulo, um dos patíbulos da cruz, colocaram nas costas dele. Ele já estava quase 24 horas sem se alimentar, com fome, com sede, e teve que carregar aquela cruz até o Calvário. Quando chegou lá, cravaram nas suas mãos um prego, nas mãos e nos pés, e ergueram ele na cruz. Geralmente as pessoas quando se erguiam na cruz, elas já morriam asfixiadas, tétano, febre. Tudo isso Jesus sofreu, ele foi torturado. Mas, irmão Alberto Júnior, se Jesus era o Filho de Deus, se Jesus era o Messias que veio para libertar o povo, por que ele sofreu tanto assim? É possível que ainda existam pessoas que não saibam o porquê que Jesus sofreu. Mas se você for abrir comigo a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 4, você vai ter uma pequena noção, uma pequena revelação do porquê que Jesus sofreu, o que estava acontecendo ali enquanto Jesus estava sofrendo. Isaías 53, verso número 4, vai nos dizer o seguinte: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, não abriu a sua boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. A quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo Ele foi atingido. Antes de explicar por que Jesus sofreu, eu quero dizer que Ele sofreu até o último limite, sem nenhum alívio sequer. Quando nós estamos enfermos ou com algum problema do nosso corpo de dor, quando a gente dá um grito, parece que a dor alivia, não é verdade? A gente dá um grito, né? Quando a gente sofre um acidente, quebra algum osso, a gente grita, parece que dá uma aliviada. Jesus não abriu a sua boca, nem o grito de alívio Ele deu. Como a ovelha muda, Ele se calou e sofreu as dores nos seus mais íntimos e profundos terríveis. Mas sabe por que isso aconteceu? O texto que fizemos a leitura nos revela isso. Porque Ele estava tomando sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Paulo aos Efésios vai dizer que Ele morreu, que Ele sofreu pelos nossos pecados antes mesmo de nós nascermos. Os pecados que você está cometendo há 2000 anos atrás, Jesus, de maneira cosmológica, um evento cósmico, Ele está atraindo sobre si o peso de todos os pecados da humanidade. Mas como, irmão Alberto Júnior? Como foi isso? Ele é Deus. Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele andou sobre as águas, Ele multiplicou, Ele ressuscitou. Ele é Deus.
E Ele pode. E Ele fez. Ele tomou todos os pecados sobre si. E se tornou o quê? Se tornou o alvo da ira de Deus. O castigo que eu e você, meu irmão e minha irmã, deveríamos receber, o castigo que toda a humanidade iria receber, por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros, Ele tomou sobre si e recebeu sozinho, no seu corpo, esse castigo. Porque Jesus sofreu tanto, porque era necessário Ele sofrer tantas coisas, porque nada revela com tanta precisão a gravidade do nosso pecado quanto a cruz. O pecado que eu e você cometemos foi grave. O pecado que a humanidade cometeu ao longo de todos os anos foi um pecado muito grave. Por isso que Ele sofreu, tomou sobre si. E o castigo que Ele sofreu nos trouxe a paz. E por causa das suas pisaduras, nós fomos sarados. Sabe quem era que era para ter sofrido tudo isso que Jesus sofreu? Eu e você. E não seria um sofrimento passageiro, seria um sofrimento eterno. Jesus sofreu todos os aspectos do sofrimento do inferno na cruz. Na cruz Jesus teve a ausência de Deus. Deus meu, por que me abandonaste? Na cruz Jesus teve sede. Na cruz Jesus enfrentou uma escuridão. Ele enfrentou o inferno para que eu e você pudéssemos desfrutar do céu. Aleluia. Mas isso é possível, meu irmão e minha irmã, se eu e você crermos que Ele é o Cristo, fizermos a confissão não na perspectiva de Pedro, mas na perspectiva de alguém que se arrepende dos seus pecados e reconhece que somente Jesus pode ser o nosso Salvador. É quando você confessa com a boca e crê no coração que aquele castigo que Jesus sofreu foi no seu lugar. A justiça de Deus é transferida para a sua vida. E ao invés de castigo, você recebe a paz. É por isso que por meio do seu sofrimento, Ele se tornou o Messias, Ele se tornou o libertador. Porque o verdadeiro rei, o verdadeiro libertador, não traz a paz por meio da guerra, traz a paz através do seu próprio sacrifício. E essa paz que Ele nos trouxe por meio do seu sofrimento não é uma paz passageira, é uma paz eterna. Não é uma ausência de guerra, não é apenas uma ausência de perturbação, não é apenas uma ausência de sofrimento, mas é uma ausência de culpa. Porque a verdadeira paz é a ausência de culpa. O peso da culpa dos pecados não pode mais roubar de nós a nossa paz, porque Jesus sofreu o castigo que nos trouxe a paz. Ele é o príncipe da paz. Em segundo lugar, meu irmão e minha irmã, Jesus estabeleceu o seu reino por meio da sua rejeição. Ainda no verso 22 ele vai nos dizer: é necessário que o Filho do Homem seja rejeitado pelas autoridades, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Perceba o peso dessa rejeição. Jesus seria rejeitado pelas autoridades. Os representantes do povo rejeitaram Jesus. Pilatos rejeitou Jesus. Herodes rejeitou Jesus. Os anciãos rejeitaram Jesus. Mas não somente as autoridades, mas os principais sacerdotes. Você sabe quem eram os sacerdotes? Eram os líderes religiosos da época, os pastores das igrejas da época, aqueles que ensinavam a palavra, aqueles que conduziam o povo a Deus. Essas pessoas
os pastores daquela época, os líderes religiosos daquela época, rejeitaram Jesus. Mas não somente eles, mas como também os escribas, aqueles que escreviam a Bíblia, aqueles que interpretavam as Escrituras, os teólogos da época, rejeitaram Jesus. Mas não somente essas três categorias de pessoas, o próprio povo judeu rejeitou Jesus. O povo teve a oportunidade de livrar Jesus da cruz, mas ao invés de escolher Jesus, o povo escolheu Barrabás, porque rejeitou também Jesus. Isso mostra, meu irmão e minha irmã, o quanto a humanidade chegou ao ápice da sua maldade, a ponto das criaturas rejeitarem o Criador, a ponto dos humanos se tornarem desumanos e praticarem tortura e rejeição contra o próprio Deus que se fez homem. Você percebe o quanto nós somos pecadores? Isaías capítulo 53, ainda naquele texto, fizemos a leitura, um verso anterior, o verso 3 vai nos dizer que ele foi desprezado, rejeitado pelos homens e se tornou como de quem os homens escondiam o rosto. As pessoas escondiam o rosto dele, desprezaram ele totalmente, rejeitaram Jesus de todas as formas. Mas por que ele foi rejeitado? Ele foi rejeitado porque por meio dessa rejeição foi que eu e você pudemos ser aceitos. Toda essa rejeição que Jesus sofreu, meu irmão e minha irmã, era a rejeição que eu e você iríamos sofrer diante de Deus, por causa do nosso pecado. Se eu e você chegássemos diante de Deus pelos nossos próprios méritos, sabe o que era que Deus ia fazer? Ele ia nos rejeitar. Aquilo que fizeram com Jesus, ia fazer comigo e com você. Ele ia nos rejeitar e nos lançar no sofrimento eterno. Ele ia rejeitar eu e você e nos julgar de uma maneira negativa. Sabe por quê? Porque não existe nada de bom em mim e em você. Nós somos como esses líderes religiosos daquela época. Na força do nosso próprio braço, meu irmão e minha irmã, nós não somos pessoas do bem, nós somos pessoas más. Isso aqui são os representantes da humanidade. Eu e você não somos diferentes deles. Sem Deus, sem Jesus, sem o sacrifício de Jesus por nós, sem o sofrimento e a rejeição de Jesus por nós, eu e você somos essas criaturas desumanas que rejeitam a Deus todos os dias. Não existe nada de bom em nós. Irmão Alberto Júnior, mas eu sou uma pessoa do bem. Eu sou um cidadão de bem. Eu tenho caráter, meu irmão e minha irmã. As nossas obras diante de Deus são como os trapos de imundícia. A salvação não é pelas obras, porque se fosse pelas obras, nenhuma alma seria salva. Todos estariam condenados. Mas foi por meio da rejeição de Jesus que eu e você podemos ser aceitos diante de Deus. É quando nós cremos e reconhecemos diante de Deus: Deus, eu sou pecador, realmente eu sou uma pessoa terrível. E você se arrepende dos seus pecados e crê que aquela rejeição que Jesus sofreu foi em seu lugar. É que a aceitação de Jesus diante de Deus é transferida a você por meio da fé, e não por meio das suas obras, e não por algo que você faz, mas por meio da sua fé. Essa aceitação é transferida a você, e assim você, por causa de Cristo, é aceito diante de Deus. Não existe aceitação fora de Jesus. Há quem diga que todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Porque somente Jesus é o caminho, somente Jesus é a verdade, somente Jesus é a vida. Somente Ele é o mediador entre Deus e os homens. Santo nenhum leva ninguém para o céu, religião nenhuma leva ninguém para o céu. Somente Cristo é o nosso Salvador. Por meio do seu sofrimento, por meio da sua rejeição, é que eu e você podemos ser aceitos diante de Deus.
Talvez você chegou aqui e tem sido rejeitado pela sua família, tem sido rejeitado pelos seus amigos, tem sido rejeitado pelas pessoas que você ama. Mas uma palavra eu tenho para você, meu irmão e minha irmã: na presença de Deus você encontra um lugar de aceitação. Deus te aceita, Deus te acolhe, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Hebreus capítulo 4, verso 16: chegai-vos a Deus confiadamente diante do seu trono de graça, a fim de encontrar misericórdia em tempo oportuno. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Você pode se achegar a Deus, você pode ser aceito por Deus por meio da rejeição de Cristo. Deus te aceita, te acolhe e te ama para a glória do seu nome. Mas em terceiro lugar, meu irmão e minha irmã, Jesus estabeleceu o seu reino por meio da sua morte. E o verso 22 vai nos dizer exatamente isso. É necessário que o filho do homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos principais sacerdotes e seja morto. A morte é o rei dos terrores. É isso que Jó diz no capítulo 18, verso 14. Paulo aos Romanos vai nos dizer, capítulo 5, verso 12, que a morte entrou no mundo por causa do pecado. A morte é uma intrusa. Quem trouxe ela para o mundo foi o pecado. E Paulo vai ilustrar isso no capítulo 6, verso 23 ainda de Romanos, dizendo que o salário do pecado é a morte. A morte só veio atuar, meu irmão e minha irmã, quando o pecado começou a trabalhar. E sabe quando foi que o pecado começou a trabalhar? Lá no jardim do Éden. Quando Deus disse a Adão: ó, Adão, você pode comer de todas as árvores, de todos os frutos, somente dessa árvore que está no centro do jardim você não poderá comer. O que Adão fez? Adão foi lá e desobedeceu a Deus. E na sua desobediência, Romanos 5,12 vai dizer que o pecado entra no mundo. Ele abre tipo uma brecha no mundo através da sua desobediência. Aí o pecado vai entrando por meio dessa brecha. Mas ele não entra sozinho, ele vem de mão dada com a morte. E ele traz a morte para ser o seu salário. Meu irmão, de lá para cá, de Adão para cá, Romanos 3, verso 23, todos pecaram, meu irmão, e destituídos estão do reino de Deus. Todos foram feitos pecadores por causa do pecado de Adão. Adão não estava sozinho ali, toda a humanidade estava nas suas costas, nas suas carcurutas. Todos nós somos pecadores e herdamos essa natureza pecaminosa de Adão. E qual é o nosso salário por causa disso? O nosso salário é a morte. Você conhece alguém que está vivo, que seja como Raul Seixas, que morreu há 10 mil anos atrás e esteja vivo? Você sabe onde está Adolf Hitler? Você sabe onde está esses homens terríveis, cruéis? Você sabe onde estão os imperadores romanos? Onde está Nero? Onde está Herodes? Você sabe onde está o profeta Maomé? Estão todos dentro de uma sepultura, porque o salário do pecado é a morte. Sabe, meu irmão e minha irmã, teria sido uma tolice Jesus ter feito uma guerra contra o Império Romano. Que poucos anos eles iriam morrer. Todos eles estão mortos, mas Jesus continua vivo. Jesus é rei, e por meio da sua morte ele abriu uma possibilidade, um caminho, para que eu e você saíssemos dessa relação de causa e efeito. Por meio da morte de Cristo, meu irmão e minha irmã, Deus abriu para mim e para você a possibilidade da vida eterna. Cristo tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele foi um homem que não cometeu nenhum pecado, então ele tinha crédito na praça. A morte não tinha salário, não tinha dívida para cobrar a Jesus, porque ele não tinha pecado, mas ele tomou sobre si a nossa dívida.
E na cruz do Calvário, Ele pagou a dívida do mundo inteiro por causa da sua santidade, da sua integridade. E porque Ele pagou a dívida, agora Ele abriu o crediário. E aqueles que quiserem, meu irmão, se filiar ao crediário do reino de Deus, irmão Jota, herdarão a vida eterna por meio da morte de Cristo. Por meio da sua morte, meu irmão e minha irmã, nós temos a possibilidade da vida. Eu gosto do texto de Paulo aos Coríntios, na segunda epístola, capítulo 5, verso 15, ele vai dizer: Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu. Existe uma condição para aqueles que querem aderir a esse crediário da vida eterna de Cristo. A condição é se tornar servo dele. Aleluia. Se Cristo morreu por você, então você não vai viver mais para si, você vai viver agora para aquele que por você morreu. Essa é a condição. Então como que eu vou saber se alguém teve fé, se apropriou dessas virtudes, dessas bênçãos que Cristo conquistou na cruz por nós? Quando nós olharmos para a vida dessa pessoa e percebemos: esse camarada não está mais vivendo para si, ele está vivendo para Jesus. Ele agora está no crediário do reino de Deus. Jesus pagou a dívida dele, meu irmão, e deu a ele o crediário da vida eterna. Na parte 2 nós vamos falar mais sobre isso, meu irmão e minha irmã. Mas João 3,16 vai nos dizer que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra mais, não pague mais o salário à morte, mas tenha a vida eterna. João 11, verso 25, Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aqueles que morreram em Cristo não serão vencidos pela morte. Em breve ressuscitarão ao soar da última trombeta. Mas para concluir, meu irmão e minha irmã, o quarto acontecimento que por meio dele Jesus estabeleceu o seu reino foi através da sua ressurreição. Porque a morte não foi capaz de deter Jesus. Porque a prerrogativa para ser tragado pela morte era o pecado. E Jesus não tinha pecado. E por isso a morte não pôde detê-lo. Ele levantou-se da sepultura e ressuscitou. E não somente ressuscitou, meu irmão e minha irmã, mas ficou irreconhecível. As pessoas não conseguiam reconhecer mais Jesus, porque ele havia recebido um corpo glorificado. E após passar 40 dias, Jesus foi assunto aos céus e recebido na glória, e hoje está à direita de Deus. Por meio do seu sofrimento, da sua rejeição, da sua morte e da sua ressurreição, Jesus se tornou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toda a terra e toda a sua plenitude pertencem a Jesus. Irmão Alberto Júnior, então se Jesus estabeleceu o seu reino por meio desses quatro acontecimentos, por que o sofrimento ainda existe? Por que a fome ainda existe? Por que tanta coisa ruim, tanta guerra está acontecendo? Porque o seu reino ainda não foi consumado. O seu reino foi inaugurado e está em um processo de restauração. Mas a partir do momento que o trono do meu coração é ocupado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu passo a ser um agente de restauração. Aleluia. Se Jesus estivesse reinando em todos os corações da humanidade, não haveria mais guerras, não haveria mais fomes, não haveria mais misérias. Mas ele é um rei que dá aos homens o livre-arbítrio. Ele não obriga ninguém a servi-lo. O homem voluntariamente
ou serve a Deus, ou crê no Evangelho, ou decide se tornar um agente de destruição. Mas chegará um dia, meu irmão e minha irmã, em que Jesus irá retornar. Da mesma forma que ele subiu, ele irá descer. E dessa vez ele virá para consumar o seu reinado. Dessa vez ele virá, meu irmão e minha irmã, para destruir de uma vez por todas, com toda a maldade que existe no mundo. Não haverá mais fome, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas, porque ele enxugará de todos os olhos toda lágrima. E ele julgará nesse dia os justos e os injustos. E a minha pergunta essa noite, meu irmão e minha irmã, é de que lado você estará? Que tipo de Jesus você vai crer e acreditar? Essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o reino de Deus, na qual por meio dele Cristo estabeleceu, pelo seu sofrimento, pela sua rejeição, pela sua morte, pela sua ressurreição.